Hoje é o último dia da nossa série Superficialidade versus Profundidade. E a gente já viu algumas das disciplinas espirituais que a gente tem que trazer e aplicar e viver na nossa vida. Disciplinas como o jejum. E disciplina é algo que a gente tem que colocar na vida e, além de colocar, praticar. É treinar, é fazer exercício em cima. Não é algo que eu vou colocar esporadicamente na minha agenda, não. Ela vai fazer parte da minha agenda, ela vai se tornar algo que é meu, está em mim, é uma disciplina que eu vivo em cima. E dessas disciplinas nós vimos o jejum, nós vimos a oração, nós vimos a leitura da palavra, a meditação. Semana passada nós vimos a celebração como algo que é disciplina que nós temos que aplicar. E hoje eu quero olhar para essas disciplinas todas e enxergar qual é o ambiente, porque algumas vezes a gente acha que a disciplina ela é aplicada somente a mim, eu vivo em disciplina. Entretanto, o cristianismo, a Bíblia, ela apresenta uma outra característica, ela também traz uma ideia nova, e é em cima desta ideia que eu quero trabalhar com vocês, e convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Esdras, capítulo 7, e a gente vai ler do verso 1 ao verso 10. Esdras 7, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Enquanto você abre, você pode ir escutando. O texto diz assim: depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Sadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote de Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quando a gente lê assim de primeira passagem, nos parece muita informação, né? Quer dizer, você começa a ler dizendo, o cara fez isso, e aí ele era filho de um monte de genealogia, dizendo que era filho desse, filho desse, filho desse, filho desse, filho desse. Depois ele fala do ano 1 mês tal, ano 7º mês, e você fala, cara, não entendi nada, não me posicionei em nada, não estou tendo a leitura ideal desse texto. Como é que eu posso ler esse texto e ajudar a entender esse texto? Então eu vou fazer a lição de casa com vocês, primeiro entendendo o contexto do texto. Esdras 7, do verso 1 ao verso 5, ele nos posiciona, ele nos mostra, ele nos traz na história onde é que nós estamos. E o texto diz assim: depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho disso, filho desse, até que termina dizendo, filho do sumo sacerdote Arão. O texto começa apresentando, pontuando na história a situação. Depois destas coisas, que coisas são essas? Você precisa ler os capítulos iniciais. O resumo é mais ou menos o seguinte: Jerusalém tinha sido destruída. Nabucodonosor se levantou contra Jerusalém e destruiu aquela nação, e a nação foi levada para o cativeiro. E eles passaram no cativeiro 70 anos lá. Até que a Babilônia é tomada e Ciro, o rei da Pérsia, ele define que Israel pode retornar.
ele posiciona dizendo: escuta, vocês estão aqui no cativeiro, vocês estão fora da terra de vocês não estão mais vivendo no lugar de vocês, eu decreto, e ele estabelece um decreto, que eles poderiam voltar. Nessa história de retorno, 4 reis são citados neste período. Começa com Ciro, depois passa por Dario, Xerxes e depois Artaxerxes. Quem está grávida aqui está com a mão cheia de nomes, desde a genealogia, esses reis todos, sugestivos ao seu nenê. Você pode chamá-lo de Artaxerxes, de Xerxes, de Seraías, são nomes bacanas. E eu garanto para vocês que eles não sofrerão bullying quando forem para a escola. Com um nome desse é garantia de sucesso. Garantia. Então, procura isso aí. O fato é que eles retornam. Ao retornar para Israel, eles começam com a reconstrução do templo, mas eles começam mesmo, antes de iniciar o templo, a reconstrução do altar. E era um momento onde a cidade estava totalmente destruída, os muros da cidade tinham sido destruídos, as portas da cidade tinham sido queimadas, e o templo da cidade tinha sido destruído. Era uma cidade que não tinha mais identidade nenhuma, e o pessoal, então, por decreto de Ciro, sai de lá, da Babilônia, e volta, então, para Jerusalém. Quando eles voltam, nesse retorno todo, eles começam então a reconstrução de tudo isso. A princípio, com o altar do templo, e assim que eles terminam o altar do templo, eles estabelecem os pilares, os alicerces do templo, e aí eles festejam, e quando isso acontece, algumas pessoas da região se tornam oposição e promovem uma estagnação desse processo todo. Eles ficam incomodados, eles começam a olhar para esse processo de reconstrução e dizem: escuta, este povo ele é tinhoso, esses caras eles vão entrar aqui na nossa terra, na nossa casa, e com a torcida única vão dar uma surra na gente. Esses caras são do mal, a gente não deveria olhar com eles com bons olhos. Vamos olhá-los como se fossem do mal. Então vamos promover aqui algo que não vem para o nosso bem. Vamos promover algo contrário. Então eles começam a pagar funcionários para que os funcionários eles impeçam a reconstrução. Até que isso não basta, eles também chegam nos reis e começam a reclamar dos reis, até que Xerxes ele define que não tem que continuar mais nada, ele para. Aí nós entramos então no rei Artaxerxes, o 4º na linhagem deles aí, ou que é descrito o nome dele. Quando este está no poder novamente, 2 figuras bíblicas surgem com uma força total. Neemias, que você tem o livro de Neemias, e ele vai reconstruir os muros da cidade, e Esdras, que é o livro que nós estamos lendo, e ele é responsável pela reconstrução do templo da cidade. Então a gente percebe que existe aí uma libertação e uma reconstrução. Deus é a favor desses homens, e Deus trabalha por intermédio desses homens, e Deus sopra a boa vontade dele na vida desses homens, que de tal maneira e de tal forma que eles promovem a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Agora, não foi um período fácil, não foi um período bacana, foi um período de muitas lutas. Este momento da história que nós estamos lendo, o povo de Israel, que vivia em Israel, sofria pra caramba. Neemias diz que aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eles estão sofrendo bastante. E aí começa então, por intermédio deste movimento de Deus com Esdras e Neemias, a reestruturação da nação. Há uma reestruturação estrutural.
Jerusalém passa por uma grande reforma física, econômica e social. Os muros foram reconstruídos, as portas queimadas foram levantadas, lideranças foram estabelecidas e as terras e casas que haviam sido tomadas pelos ricos foram devolvidos aos mais pobres. Há uma reestruturação física, econômica, social da nação de Israel. Mas também há uma restauração espiritual. Porque quando nós pensamos em Neemias e Esdras, a nossa preocupação está, antes de qualquer coisa, que eles são ligados a duas reconstruções e conquistas da nação de Israel, como se o povo estivesse ganhando novamente aquilo que eles tinham perdido. E o que é que eles perderam? Os muros e as portas, como eles também perderam o templo. Então, Neemias e Esdras, eles são associados a simplesmente os caras que promoveram todo esse resgate, essa reestruturação. Mas eu quero olhar para o texto hoje com você e ver que não é por aí somente. E não é algo voltado só para Esdras, ou a gente pode aplicar exclusivamente também a Neemias. Vamos olhar para o texto e entender quem são os personagens que estão participando nessa história toda. No verso 1, depois do verso 5 ao verso 7, ele esclarece os personagens. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho do sumo sacerdote Arão. Esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés. Pontua este personagem na história. Quando é que nós estamos falando de Esdras? Num acontecimento, num fato histórico, quando Artaxerxes ele foi rei da Pérsia. Não é uma lenda ou uma história qualquer, mas é um fato histórico, isso aconteceu. E enquanto isso acontecia, existia um homem chamado Esdras. Portanto, quando nós lemos o que o texto está mostrando, ele continua dizendo que o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre eles. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Se a gente for analisar então o texto, disse que vivia um homem chamado Esdras. O que nós sabemos desse homem é que o seu nome significa aquele que ajuda, do hebraico é aquele que ajuda. Então existia um homem que tinha um nome que chamava Esdras, e Esdras significa aquele que ajuda. Fabinho, o pastor Fábio, ele sempre diz, olha, presta atenção sempre nos nomes dos personagens bíblicos, porque ele sempre também tem indicações do movimento de Deus na história de Israel. Esdras significa aquele que ajuda. Você pega Malaquias, significa o meu mensageiro. André significa varão, homem, macho. Fontana é fonte. Junta os dois você vai entender. Então tem a ver o nome com o personagem. Claro que tem, isso é bíblico. Então, Esdras é aquele que ajuda. O texto nos diz que ele tinha uma linhagem, que ele tinha uma descendência. Era filho de Seraías, que era filho do sumo sacerdote Arão. Então, além de ser aquele que ajuda, o que o texto também nos mostra é que ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. No Velho Testamento existiam dois personagens muito interessantes, muito bons, muito bacanas. Um era o profeta e o outro era o sacerdote. O sacerdote, ele era sempre acionado para trazer o movimento do povo para Deus. Era o sacerdote que sacrificava os animais para que o povo pudesse obter perdão dos pecados. Então, o movimento de perdão era feito pelo sacerdote e ele levava para Deus. Era o sacerdote junto com todos os outros sacerdotes e os levitas que organizavam as tarefas, os cultos, as realizações dentro do templo, a leitura da lei. Eram eles os responsáveis por tudo isso. Significa que eles pegavam o povo e levavam até Deus. Uma outra figura era o profeta.
O profeta sempre era acionado quando esta relação era fragilizada. Porque se o povo estava indo direto para Deus, o contrário não precisava ser feito. Deus vir direto para o povo, porque a relação estava acontecendo. Então o profeta era aquele que trazia Deus para o povo. E ele sempre chegava com uma palavra dizendo: essa é a palavra do Senhor para vocês. Trago para vocês mensagem de Deus. Estou trazendo para vocês algo que Deus quer falar. Presta atenção, ouve. Porque ele fazia esse movimento de trazer. Interessante que quando a gente lê, a gente percebe que Esdras era aquele que ajudava e ele tinha uma função interessante. Da linhagem de sacerdotes, ele era responsável por trazer então o povo para Deus. E aqui nós começamos a entender que foi muito mais que a reconstrução do templo. Era um movimento de aproximar o povo que estava exilado, cativado, do cativeiro, destruído, sem muros, sem identidade, sem segurança, sem religiosidade, sem a convicção de quem era Deus. Era um movimento maior do que simplesmente a reconstrução de um espaço, mas era a reconstrução de um relacionamento. Essa era a função primária de Esdras. Mas o texto continua dizendo que ele também era um escriba, que conhecia muito a lei de Moisés. Ele fazia todo esse movimento, mas não era qualquer um. Não era um cara sozinho, não era um cara que era fundamentado em cima da sua própria experiência, um cara que trazia um currículo e dizia: olha aqui, eu trabalhei na empresa tal, 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 eu tenho anos de experiência, eu tenho algo que ninguém tem, é um conhecimento prático, técnico que ninguém tem. Ele tinha um conhecimento da lei, ele sabia como é que Deus queria que o povo fosse, ele conhecia o movimento de Deus para a vida daquele povo, ele sabia o que Deus esperava daquele povo, e ele entendia quem Deus era, porque Deus se revelava na própria lei. Então ele tinha um conhecimento muito bom desse próprio Deus. E ele era escriba, aquele que escrevia as leis, que aplicava as leis, que mostrava as leis para o povo. Então ele era doutor de algo que lhe pertencia, dizendo: escuta, eu sou quem ajudo, eu ajudo a trazer vocês para perto de Deus, mas não é em cima de qualquer coisa, é em cima das próprias leis de Deus que eu vou fazer tudo isso. Mais do que isso, era alguém que o texto diz que o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor e o seu Deus estava sobre ele. Ele, além de ter aquele que ajuda, a linhagem de sacerdote, conhecer a lei, ele também tinha a simpatia do rei e a simpatia do próprio Deus. Ele tinha algo que ele tinha aproveitado. No movimento de Deus na vida dele, ele foi para a autoridade e também conquistou a autoridade. Só que você olha para esse texto e diz: caramba, isso é tudo o que a gente queria num líder. Um líder que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. O fundamento dele é todo em cima da palavra, da lei de Deus. Significa que a gente vai estar amparado nas coisas de Deus. E não bastasse isso, é um líder carismático. Deus está com ele e o rei também está com ele. Cara, eu quero seguir esse cara. Eu quero ser esse cara, eu quero estar com esse cara. Mas a gente olha para esse sujeito e diz: esse sujeito sozinho conseguiu uma renovação de Israel como poucas pessoas conseguiram. Ele fez algo como quase ninguém fez. Então eu vou olhar para esse Esdras e vou dizer: esse Esdras é um super-herói. Da mesma forma como eu posso olhar para Neemias e dizer que baita líder que Neemias foi. Neemias foi um super-herói. E o que eu vou fazer é seguir esse Neemias. Eu quero ser como ele, eu quero ser como Esdras, eu quero ser o personagem principal dessa história. O fato interessante é que a Bíblia diz que havia mais um personagem. E esse personagem é bem descrito. Ele diz: alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras não estava sozinho. Não era uma luta exclusiva dele.
não era algo que ele carregava e dizia, esse é o meu chamado, essa é a minha ação, essa é a minha função, ninguém mais vai fazer isso porque isso é meu, me pertence e eu vou conquistar tudo isso. Esdras tinha um povo com ele, tinha um grupo com ele, tinha uma nação com ele, algo que o movimentava além dele somente. Ele podia estar à frente, mas ele não estava sozinho. Uma das coisas que eu tenho aprendido no cristianismo é que o cristianismo ele não foi feito de forma alguma para ser vivido isoladamente. O cristianismo não existe um Marte, um cara que a gente olha e diz, este cara é o bam da espiritualidade. Não existe isso no cristianismo, porque no cristianismo o cara que é o bam chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai à frente da igreja, é Ele que promove a igreja, é Ele que faz com que a igreja acontece, é Ele que levanta pessoas, é Ele que qualifica pessoas, é Ele que movimenta um grupo, é Ele que traz a necessidade. É no coração de Jesus Cristo que nasce o incômodo que nasce no coração da gente em relação a um mundo perdido que carece de restauração. Não há um super-herói cristão, há um Deus encarnado chamado Jesus Cristo que faz a diferença. E nós olhamos para esse texto e enxergamos assim. A Bíblia sempre, e ela é repleta de homens e mulheres que fizeram em grupo. Por exemplo, amo a história de Elias. Elias chega na frente de um dos piores profetas que existiu o rei que existiu na face da terra, que foi Acabe. Acabe era do mal, idolatrava outros ídolos e era uma idolatria pesada, um negócio longe de Deus. Elias chega na presença de Acabe e diz assim, escuta Acabe, quero falar um negócio para você. 1 Reis capítulo 17. Tão certo como o Senhor vive, e eu estou na presença dEle, não vai chover nessa terra novamente, até que eu venha aqui sobre você e diga que chova. E foram 3 anos e meio sem chuva. Ele peitou aquele rei. E o rei tinha uma esposa que era carne de pescoço, difícil, dura. E aquela esposa ficou indignada com isso tudo. E ela começa, e a esposa, na minha casa não, mas eu como atendo muitas pessoas, eu sei que na casa de todo mundo acontece. A esposa tem a capacidade de influenciar o homem. Na minha casa, isso não acontece. Na verdade, amor, eu posso dizer isso? Está vendo? Lá em casa não acontece isso. O fato é que Elias chega uma hora e diz, escuta, Acabe cambada de vocês, profetas de Baal que estão juntos de Acabe. Eu quero pôr à prova essa história toda. Vocês estão dizendo que o Deus de vocês, Baal, é o bam, ou Baal. Eu quero dizer para vocês que é mais do que isso. O meu Deus é o único Deus verdadeiro. Então vamos pôr à prova essa história. E ele põe à prova, eles fazem um altar, constroem um altar, e a proposta era o seguinte, vocês vão clamar ao Deus de vocês, e o altar Deus tem que mandar fogo do céu e consumir o que está aqui no altar, e vamos ver quem é Deus. E diz que os profetas de Baal passam a manhã inteira, clamando, gritando, e Elias começou a tirar um barato, fala mais alto que eu acho que ele não está escutando não. Talvez ele esteja ocupado, no banheiro, dormindo, grita para acordar, porque ele não está vindo. E o que acontece é que uma hora Elias acaba com tudo isso e diz, agora é minha vez. E ele pega o altar, cava um buraco em volta do altar, derrama água, se é para consumir com fogo, eu vou dar mais trabalho, água. E ele ora e Deus manda fogo. E naquele dia são exterminados todos os profetas. Elias talvez tenha se sentido o cara, e ele precisa fugir, porque ele diz, estou enfrentando essa nação sozinha. E ele, cheio de autopiedade, cheio de tristeza, numa depressão profunda, foge da presença da esposa de Acabe, porque sabia que ela queria matá-lo, pela desfeita com os profetas dela, foge, desaparece, e ele passa uma eternidade ali sendo alimentado por corvos, e uma série até que ele se esconde no meio de uma caverna, dentro de uma caverna, e Deus o chama para fora. Fala, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? O resumo da história é que Elias vira e diz,
Algo como: estou cansado, Deus, estou depressivo, estou nessa história sozinho, não tem ninguém comigo. Eu estou carregando o Senhor no meio de uma nação dura, difícil. O Senhor tem que olhar para mim e me ver de forma diferente. E Deus vira para ele e fala assim: eu vou olhar para você de forma diferente. Junto com você, outros 7.000 não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, cara, tem mais gente com você. Inclusive, você vai sair daí agora e vai levar sua capa, sua estola de profeta e vai jogar sobre Eliseu. E a partir de agora, eu quero que você saiba que Eliseu é o teu substituto. Porque você não está sozinho. Não existe a história de um homem sozinho fazendo tudo no reino, como se fosse o rei do caqui doce. Ninguém brilha. Esse homem sozinho que desceu dos céus e encarou uma cruz sozinha, que só ele podia trilhar, chama-se Jesus Cristo. O resto faz parte do corpo dele. É um grupo, é um povo. É uma nação de propriedade exclusiva de Deus, um povo eleito, um sacerdócio real. Este é o povo, e é este povo que faz a diferença. E os personagens estão muito claros, porque você vai ler a história e você vai ver que existia Esdras, mas existiam aqueles que estavam com Esdras. E o texto mostra que Esdras era aquele que ajuda, era da linhagem de sacerdotes, ele conhecia a lei, ele tinha a simpatia do rei e de Deus, mas ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Qual foi a estratégia utilizada por Esdras? Como é que ele aplicou tudo isso no meio de uma nação que estava com ele? Nos versos 8 a 10 do capítulo 7, a gente vai enxergar um pouquinho, e depois no verso 21 do capítulo 8, a gente vai ver também um pouco mais. O texto diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia. No dia 1 do mês 1, ele sai da Babilônia e chega a Jerusalém no primeiro dia do mês 5. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E aí no verso 21 do capítulo 8 diz: ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum, ele, Esdras, está dizendo, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. A estratégia utilizada por Esdras é uma estratégia simples, bem simples. Diz que ele demorou 4 meses de caminhada para sair da Babilônia e chegar a Jerusalém. Ele não foi sozinho, não era uma caminhada tranquila, fácil, não era passeando pelo salão ou pela estrada fora, eu vou tão contente, levar doce para... Esqueci a música toda. O fato é que ele estava olhando para uma trilha que ele sabia que era uma trilha difícil. O capítulo 8, o verso 22, diz que ele teve vergonha de pedir ao rei Artaxerxes soldados e cavaleiros ao rei para a proteção dos inimigos na estrada. Ele chegou para o rei dizendo: olha, pode ficar tranquilo, Deus está conosco. Depois caiu a ficha, ele disse: caramba, Deus está com a gente, mas a gente vai trilhar por um caminho que os nossos inimigos estão naquele caminho, que é um caminho de deserto, vai faltar comida, vai faltar água, são 5 meses caminhando, tem um povo grande junto. Agora eu preciso pedir ajuda, mas como é que eu vou pedir ajuda se eu disse que eu não preciso de ajuda, que Deus está comigo? Então, eu estou numa sinuca de bico, estou com vergonha de pedir ajuda, então não vou pedir. Mas ele sabia que o caminho era difícil. Ele sabia que a jornada não era uma jornada simples. Porque o cristianismo tem essa marca. O cristianismo é uma jornada difícil, dura. A vida não é justa. Ela não é justa. Nós não estamos o tempo todo num mar de rosas. De vez em quando tem um mar de rosas. Mas de vez em quando, a gente está na nossa casa, entra um inimigo na nossa casa e faz 1-0 e vai embora. Desmonta a gente. A vida não é justa. Não é justa. Um povo que ainda chega dizendo que eles são fiéis.
Que sacanagem é essa? Isso não faz. Por isso, Esdras nos mostra que a vida não é justa. A vida tem uma complicação séria, dura, difícil. A jornada exige proteção, exige soldados e cavaleiros. Ele era ciente disso. Ele era conhecedor disso. Ele sabia que ia chegar num lugar totalmente destruído. Que muros, portas, templo, a cidade, os ricos tinham tomado dos pobres, estava tudo zoado. Ele tinha consciência disso. Mas Esdras, ele assume uma estratégia interessante. São 4 meses de caminhada que a gente vai trilhar. Por uma trilha extremamente perigosa. E nós vamos trilhar sem nenhum reforço. Não vai ter soldado e nem cavaleiros. E nos resta experimentar o Deus vivo nessa jornada. Com isso na cabeça, ele diz o texto que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O que é que Esdras usou de estratégia? Ele disse o seguinte: eu vou estudar a lei. E eu não quero gastar tempo muito falando sobre isso, porque eu sei que o Israel já desenvolveu muito bem esse tempo. Nós temos a necessidade de gastar tempo em cima da palavra de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é o nosso coração. O nosso coração ele é programado a nos distanciarmos de Deus. O nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, ele é enganador, ele nos trai, ele passa a perna em nós mesmos, porque ele olha para nós e diz que temos que correr atrás daquilo que nos satisfaz. Nós vivemos num mundo onde estes valores propostos pelo nosso coração se tornaram valores absolutos. São valores onde a sociedade entende que é isso mesmo. A partir da semana que vem, a gente vai começar uns estudos contra todo esse argumento. O que há dentro do meu coração e o que há na nossa sociedade que demonstra um desespero absoluto por se distanciar de Deus. Nós não vivemos num mundo que valoriza Deus e nós não somos pessoas programadas para cultuar ou buscar a Deus. Portanto, há a necessidade de uma reestruturação da nossa mente. E a reestruturação da nossa mente que vai pontuar toda a maneira como eu vivo, as minhas ações, que são frutos da minha reestruturação da mente, ela vem pelo estudo sistemático e profundo da palavra de Deus. Eu tenho que me aprofundar em estudar a lei. Ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei. Não era uma leitura qualquer, mas é um estudo da lei. É tornar a lei a minha lei. E uma das coisas que, como pastor, eu tenho experimentado muito na nossa igreja, é que nós entendemos que o povo enxerga a Bíblia como uma lei, mas ela não é mais o único absoluto da vida, e mesmo no meio da igreja. Uma das coisas que a gente vai trabalhar este semestre é olhar para dentro da própria igreja e mostrar para mim e para você como é que nós precisamos nos pontuar, nos converter, nos tornar discípulos de Cristo propriamente dito. Coisa que a gente não tem sido. Porque nos meus atendimentos as pessoas chegam para mim e dizem: eu vejo o que está escrito na Bíblia, eu leio o que está escrito na Bíblia, mas isso não é suficiente para mim. A Bíblia ela é interessante, mas ela é um bom livro, mas não é o único livro. Espera aí, se essa é a sua visão, há algo muito, muito errado. Porque para nós, nesta igreja, a Bíblia é o único livro, é a lei de Deus, é ela que nos ensina, é ela que nos pontua, é ela que nos ilustra, é ela que mostra quem somos e quem Deus é fundamentado nela que nós vamos viver. Por isso, Esdras não só gastou tempo estudando a lei, mas ele também gastou tempo praticando a lei. Ele sabia que se ele estudasse,
mas não aplicasse a lei na sua própria vida, ele estaria sendo incoerente com ele mesmo e incoerente com o restante do grupo. Poxa, como é que eu posso ensinar da lei se eu não vivo da lei? Significa que a lei não tem esse valor todo para mim. Se eu ensino, é porque eu vivo. Se está escrito, eu aplico. E porque eu aplico, eu posso ensinar. Eu pratico a lei. Eu pratico a lei. Eu pratico a lei. Interessante essa questão de praticar a lei. Esses dias eu estava conversando com um jovem. Não vou dizer quem é o jovem, mesmo porque ele não está aqui no Brasil. Ele se mudou para a Europa, morando na Irlanda. Então, vocês não fazem ideia de quem é esse jovem. Ele colocou um piercing no nariz. Eu sou pastor. Se eu não fosse pastor, talvez eu choque alguns dos presentes aqui, mas se eu não fosse pastor, eu teria minha orelha cheia de brincos e eu seria todo tatuado. Mas sou pastor, porque eu sei que tem pessoas que não gostam disso, eu me posiciono ao contrário. Tem dias que eu me vejo olhando qual tatuagem faria, mas não farei. Não farei. Mas porque eu sei que tem alguns que se incomodam com isso. Pensando nisso, eu comecei a conversar com ele dizendo, cara, você sabe que eu não tenho problema com brinco, você usa brinco. Você sabe que eu não tenho problema com tatuagem, você tem tatuagem. Inclusive a mãe desse menino também tem tatuagem. Eu falei assim, você sabe disso. Você sabe que eu não tenho problema. Alguns dos pastores desses meninos também têm tatuagem. Ajudam pra caramba o movimento lá em casa. E eu falei, cara, você sabe que eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com duas coisas. Piercing no nariz eu acho o fim da picada. E me desculpe quem tem piercing no nariz, mas eu vou explicar o que eu penso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa na minha sala e a pessoa tinha um piercing na língua. E ela vinha falar comigo e falava, não, pastor, você está falando com você? Enquanto ela falava comigo desse jeito, eu ficava só tempo, cara, que desserviço esse piercing na língua. Quando eu falava, ela punha o piercing para fora e ficava aquele piercing rodando aqui assim, ó. Cara, eu não conseguia falar, eu só olhava para aquele piercing. Então, você tem que abrir a Bíblia, e a Bíblia diz o seguinte, e eu ficava indignado com aquilo. Falei, para que um piercing desse? Da mesma forma, um piercing no nariz, eu fico pensando, cara, como é que uma pessoa dessa vive no meio de um resfriado? Eu acho isso a coisa mais... Tem inclusive um dos músicos que está cantando aqui hoje, que está com piercing no nariz, cheio de alagador e uma série de outras coisas. O cara canta na igreja. E a minha pergunta é, cara, como é que vive? Eu não acho uma coisa coerente. Então, me incomoda, não é o piercing, mas a incoerência do piercing. Isso me incomoda. Hoje de manhã teve uma pessoa, eu usei a ilustração, teve uma pessoa que passou por mim e nem me cumprimentou. Está vendo como é do mal? Piercing é do mal. Piercing é do mal, a pessoa nem me cumprimenta por causa disso. Mas eu quero que vocês saibam que isso é uma posição pessoal, não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia, é algo que eu não gosto. E estava conversando com ele sobre isso, só que com ele eu levantei um ponto. Falei, cara, no manual que você recebeu para se tornar um participante do projeto, está escrito que você não pode ter brinco. Você já tem brinco. E eles disseram que tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você chegou aí com um brinco. Só que agora você está colocando um piercing no nariz. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. O manual diz que não pode. E você está assumindo. Não, pai. Pai não, não, pastor. Você tem que entender que isso é comum. Aqui pode, não tem problema nenhum. Não tem, eu falei, cara, mas tem alguma coisa incoerente aí. Por que existe essa regra? Se essa regra não é aplicada. Alguém está sendo ferido. Pelo menos o autor da regra está sendo ferido. A lei de Deus foi escrita pelo Deus, que entende tudo a respeito da nossa vida. Quando a gente não aplica a lei de Deus, por mais que seja comum todo mundo fazer, seja normal e aceito,
Quando eu não cumpro e eu não aplico a lei de Deus na minha vida, alguém está sendo ferido, o autor da lei. Inclusive, o que eu disse para ele foi, faz 1 ano que eu não dirijo, porque a regra, a lei é clara, quem não tem CNH não pode dirigir. Apesar de muitos, entre nós inclusive, dirigirem. Mas a regra é clara. Alguém está sendo ferido quando a lei é quebrada. E é engraçado, porque o que o texto está nos mostrando é que Esdras entendeu isso. Eu vou estudar, mas eu vou praticar. Eu vou estudar, mas eu vou praticar. Eu não vou simplesmente ser um estudioso, mas eu vou ser aquele cara que é coerente. Aquilo que eu sei, eu vivo. E eu vou ser conhecido por aquilo que eu sei e por aquilo que eu vivo. Agora o texto continua dizendo que ele não só estudou a lei, ele não só praticou a lei, mas ele também tinha a preocupação de ensinar a lei. Interessante é que sem os 2 primeiros, o terceiro não acontece. Se eu não estudar a lei, se eu não praticar a lei, eu não posso ensinar. Porque eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não pratico, o meu ensino é oco. Agora, se eu tenho conhecimento, se eu tenho nenhum conhecimento, eu também não tenho como praticar e como ensinar. Então eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a prática, aí eu tenho a capacidade de ensinar, eu tenho autoridade para ensinar, eu tenho o testemunho para ensinar, a minha vida me outorga o direito de ensinar. Mas a questão é que na cabeça de Esdras, o que ele estava aprendendo da lei de Deus não era algo para ele, era para eles. Não era algo exclusivo dele, que ele ia viver e ele ia praticar. Mas era algo que ele ia viver, ele ia praticar, mas ele ia transferir este conhecimento e essa prática para os outros também. Porque o cristianismo não é algo que é para ser vivido por mim exclusivamente, mas é algo para ser vivido no coletivo. O cristianismo nunca é algo solitário. O cristianismo nunca é algo exclusivo de um, mas é para todos. E aquilo que eu tenho não é meu, é nosso. Quem nos ensina isso, e a gente aprendeu na oração, é que o Pai é nosso que estás nos céus. Nunca é um pai, meu pai, exclusivo meu, eu sou filho único, mimado. Não, eu sou o filho de um pai que tem muitos outros filhos. Romanos 8, 29 diz que Deus é um pai que tem vontade de que todos os filhos tenham a imagem do filho mais velho, Jesus Cristo. Nós temos um pai. Nós somos membros da mesma família. Nós precisamos ter a mesma marca, a mesma cara, o mesmo jeitão. Nós temos que ter a mesma autoridade de Paulo, que diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Pode vir me seguindo, pode vir me acompanhando, pode vir comigo, porque eu sei quem eu tenho seguido. E eu sei que é o melhor caminho. Vamos juntos. Esse não é um caminho exclusivo meu. Esse é um caminho exclusivo nosso. Nosso. Por isso Esdras, ele entendeu que se não fosse algo para ser aplicado no coletivo, ele poderia voltar para Israel. E ainda assim, todo o empenho e o esforço dele seria nada. Os 4 meses, são 4 meses para estudar, praticar e ensinar. Estudar, praticar e ensinar. Estudar, praticar e ensinar. Essa é a minha função e é a sua função. Nós temos que estudar, praticar e ensinar. Você está numa empresa que eu não estou. Lá, quem estuda, pratica e ensina é você. Eu não faço isso. Você está numa escola, numa faculdade que eu não estou. Lá quem estuda, pratica e ensina é você. E não sou eu. Você está num condomínio que eu não estou. Que o Israel não está. Que o Renan não está. Que o Luiz Escado, que o Jorge, a liderança dessa igreja não necessariamente está. Por isso lá, quem estuda, quem pratica e quem ensina é você. Você é o homem que Deus está levantando. Você é a mulher que Deus está levantando.
Só que ele não termina por aí. Ele diz, eu vou estudar, eu vou praticar, e eu vou ensinar, para que a gente pratique tudo isso juntos. Para nós praticarmos tudo isso juntos. Verso 21 do capítulo 8, tem um texto que eu amo. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Que proposta! Primeiro, uma proposta de preocupação não só com a geração dele, mas com a geração próxima. E eu sonho com uma igreja que se preocupa com a próxima geração. Recentemente eu li um livro que dizia que se na igreja nós não tínhamos líderes com menos de 50 anos, nós éramos uma igreja, ou nós seremos uma igreja que não atingirá a próxima geração. E eu fiquei pensando, dizendo, só eu tenho 50 anos. Não parece, mas só eu tenho. O Israel tem bem menos, parece bem mais, mas só eu tenho 50 anos. Falei, graças a Deus, nós estamos preocupados na continuidade. No dia que eu for, e eu vou embora um dia, a igreja continua. Porque há líderes para a próxima geração. Pratica a preocupação de impactar a próxima geração. Mas o que eu achei mais legal foi que ele ensina a lei, mas ao mesmo tempo ele convoca à prática. Proclamei jejum para que nos humilhássemos. Olha o coletivo. Ele não proclamou um jejum para que ele se humilhasse. Não foi um jejum pessoal, mas foi um jejum da comunidade. Eu proclamei jejum para que nos humilhasse. Aí tem gente que mas quando a gente está de jejum, a gente não pode abrir a boca. Você não deve abrir a boca e dizer, estou de jejum, coitadinho de mim, não me oferece, sai daqui, Satanás. Eu posso proclamar um jejum entre nós, mas eu não preciso assumir uma postura de sofredor enquanto eu jejuo. Porque o projeto é coletivo. Proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. E eles chegaram lá, 4 meses depois. A gente passou um mês inteiro estudando sobre disciplinas espirituais. A gente vai começar a semana que vem um estudo, ou uma série de estudos, que tem que mexer muito com a gente, porque a gente vai olhar para nós, igreja, e vamos avaliar se estamos convertidos mesmo. Se Deus é o nosso Deus de fato, se existem ídolos na nossa vida, se a gente está seguindo o curso desse mundo, se estamos sendo influenciados por tudo isso, nós vamos, a partir da semana que vem, estudar isso. É uma jornada difícil. Tem muito inimigo pelo caminho. Se tem. Muita gente vai querer derrubar a gente. Muitos valores vão querer derrubar a gente. Muita coisa de externa e interna vai tentar derrubar a gente. Mas hoje, a proposta da liderança da igreja é que a gente assuma juntos um projeto de devoção, disciplinas espirituais pelo próximo mês. O que nós estamos propondo são 4 semanas de devoção. E você tem um guia na sua mão, onde você vai jejuar. E quando a gente diz jejuar, é tirar o alimento mesmo. Esses dias eu estava conversando com o Gui, que viajou hoje. O Gui, a Helena e o Jordan estão indo para Londres e vão passar 6 meses, depois mais 1 ano, como missionários. Carecem da nossa oração. Eles estão lá agora e estão em trânsito hoje, estão viajando agora. E eu estava conversando com o Gui essa semana e o Gui disse, olha, eu, a Helena e o Jordan, nós estabelecemos que esse ano, toda quinta-feira, a gente vai jejuar. Se eu não me engano, eles começam na quarta-feira e vão até a quinta, do almoço ao almoço. Eu falei, cara, é isso mesmo. Assumam esse projeto. Vivam isso.
Cara, quais são os desafios espirituais que Deus tem dado? Por que a gente não banca isso? Pô, vamos tirar um dia, vamos jejuar de um dia para o outro, uma refeição, mas vamos assumir o compromisso de ter um vínculo maior com Deus. Também existem hábitos que exigem abstinência. O celular é algo que está dominando o povo. As conversas, os relacionamentos. Você vê, eu estou falando aqui, tem um monte de gente no celular e eu tenho convicção absoluta que não é a Bíblia online. Está dominando a gente. Comida, falta de sono, trabalho demais, gastar demais. Eu tenho uma amiga que fez um projeto de 1 ano não comprar nada para ela e ela passou 1 ano sem comprar nada. Por que a gente não consegue fazer algo para Deus assim? Essas coisas têm me consumido, isso tem se tornado ídolos, deuses na minha vida. Então eu quero me dedicar a um Deus exclusivo. Nesse mês eu vou apagar o Facebook da minha vida. Nesse mês eu vou tirar o Instagram. Nesse mês eu vou gastar esse tempo que eu passaria no Facebook e no Instagram, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia e orando. Eu vou orar. Ouça a mensagem de oração, ouça a mensagem de jejum. Aplique-se, faça esse exercício. E a gente também está promovendo um projeto de oração. Você recebeu ou receberá no final, na saída, um cartãozinho. Nesse cartão ele tem propostas de leitura de segunda a sexta-feira. Você pode receber esse cartão e você vai ler a Bíblia todos os dias. Há um texto para você ler. Todos os dias esse texto. E no guia você tem perguntas escritas que você fará para este texto. Os primeiros 5 dias, a primeira semana, a gente vai olhar para Deus. A segunda semana, nós vamos olhar para Jesus Cristo. A terceira semana, nós vamos olhar para o Espírito Santo. E a quarta semana, vamos olhar para nós, como é que nós podemos nos tornar como o próprio Jesus Cristo. Vamos olhar para a santificação. São 4 semanas, onde estaremos dedicados à leitura bíblica. E a gente está promovendo algumas coisas. Primeiro, assuma o compromisso. Diga, cara, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar esse preço. Eu vou fazer o que o guia devocional está pedindo. E eu vou seguir a leitura bíblica do que a igreja inteira está estudando. Porque Deus vai mover a gente. Segunda coisa, monte um grupo. Lembra que não é algo individual, mas é algo comunitário. Crie um grupo de WhatsApp. Reflexões da semana. Chama um nome bonito. Bate-papo bíblico. E coloca os caras. Cara, e vamos discutir. Olha, o texto dessa semana falou forte comigo assim. Mexeu comigo. Cara, não entendi nada. Alguém pode me ajudar? Talvez você tenha dificuldade da leitura bíblica. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, nós teremos o plantão. Você terá um pastor aqui presente. E esse pastor vai te ajudar a ler a Bíblia. É ler o texto proposto, em cima das perguntas propostas. E vamos aprender a ler a Bíblia. Nunca li, André. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9, um pastor de plantão. Venha, venha. Ah, mas eu tenho pequeno grupo. Traga o pequeno grupo para cá. Porque o que nós estamos incentivando é que o pequeno grupo pegue o texto da semana e aprenda a discutir a leitura da Bíblia. Não é alguém falando, mas é um grupo compartilhando o que Deus está falando com o grupo. Então vem para cá e com o pastor de plantão a gente vai discutir isso juntos. A gente está fazendo de tudo, para que você saia do projeto de 1 ano simplesmente, onde você colocou o desejo de crescer espiritualmente. A gente está facilitando. Nós queremos ser como Esdras foi. Eu vou ler, eu vou aplicar, eu vou ensinar e eu quero que a gente aplique juntos. 4 semanas de devoção. Nada disso vai acontecer se não houver o compromisso da igreja. Nada disso vai acontecer se não for a liderança empenhada. Mas além da liderança empenhada, a igreja empenhada. Nossa proposta é vamos assumir isso juntos. Vamos pagar esse preço.